A gente vai falar um pouquinho sobre a expansão do Evangelho em Atos dos Apóstolos, a partir do livro Teologia do Novo Testamento, de Howard Marshall, da editora Vida Nova. E numa dos tópicos de narrativas teológicas, a gente vai falar aqui sobre a missão em um campo cada vez mais amplo. Lá no final de Atos 15, adequadamente, a narrativa teológica em Atos atingiu este ponto. O Evangelho foi oferecido primeiro aos judeus e depois aos gentios, com os quais se está formando um povo que crê e é salvo, seja judeu, seja gentio. A partir daí, a história trata da missão de Paulo e de suas prisões. Porém, Atos é de tal modo organizado que a missão de Paulo já fora informada antes de Atos 15, e o restante da narrativa é uma extensão dos eventos em Atos 13 e 14. O que a segunda parte de Atos acrescenta é a narrativa, o que a segunda parte de Atos acrescenta à narrativa que foi até então relatada. Primeiro, a narrativa explora mais extensamente o que acontece quando Paulo entra em contato com os gentios sem nenhuma relação com o judaísmo. A situação já havia surgido antes em Atos 13, versículos 6 a 12 e Atos 14, versículo 8 a 20. Na última narrativa, ambientada em Listra, Paulo e Barnabé se reúnem com os adoradores de deuses pagãos e a parte registrada de sua mensagem trata da realidade do único Deus vivo, o Criador. No passado, o Senhor deixara os gentios por si mesmos, embora sem descuidar de supri-los graciosamente em suas necessidades e, portanto, dando prova de sua existência e bondade. O tema é desenvolvido mais completamente na cena de Atenas, onde, novamente, a mensagem está relacionada com a realidade de um Deus que não precisa de adoração humana, mas que estabeleceu a vida das nações de tal forma que as pessoas pudessem encontrá-lo sem incorrer na idolatria. A culpa do mundo que falhou em perceber os sinais da realidade de Deus permanece exposta e o julgamento avaliará tudo. A história caminhou para o seu apogeu com a revelação daquele a quem Deus deliberou executar esse julgamento. Acima de tudo, a narrativa revela o modo pelo qual a missão sucede sob a orientação e o cuidado de Deus. Até certo ponto, ela faz pouco caso, até certo ponto, ela faz pouco mais do que acrescentar notas marginais ao que a precedeu. Poderia-se dizer que seu objetivo principal é fornecer uma evidência adicional da aprovação divina à missão de Paulo aos gentios. O propósito de Lucas é demonstrar o progresso da palavra de Deus. A propósito, deveríamos mencionar o significado da narrativa de Apolo e a dos discípulos de Éfeso. Em ambos os casos, vemos pessoas que parecem ter conhecido apenas o batismo de João, sem receber nenhuma instrução cristã. Manifesta-se a necessidade de uma educação mais completa do Evangelho, conforme o entendimento de Paulo. No caso de Apolo, é um fato discutível se ele havia recebido o Espírito. A frase fervoroso de Espírito, em Atos 18, 25, provavelmente deveria ser entendida como fervor no Espírito. E aí, Lucas certamente não relata que ele recebeu batismo cristão. No caso dos discípulos em Éfeso, é evidenciado que não haviam recebido o Espírito e, devido a essa falta, eles foram batizados e receberam a imposição de mãos depois que o Espírito veio, depois do que o Espírito veio sobre eles com sinais evidentes. Assim é destacada a importância da doutrina correta e do dom do Espírito. Então a gente vai reparar aqui que antes de Atos 15 já há uma caminhada para os gentios. Entretanto, até chegar a esse momento, a gente observa que vai acontecendo
mas a partir daí é como se começasse a se consolidar mais essa informação do seguinte: olha, judeus e gentios. E aí Lucas vai dando mais oportunidade para demonstrar o trabalho aos gentios e o ministério do apóstolo Paulo, que, por exemplo, não é um dos 12 lá atrás, mas a escrita de Lucas vai dando para Paulo um lugar de destaque também nos Atos dos Apóstolos, né? E aí, seguindo aqui, ao final de Atos 20, a missão de Paulo alcança sua conclusão preliminar, seguida por sua detenção e prisão. O discurso de Paulo aos líderes da igreja em Mileto funciona assim como um tipo de encerramento da narrativa, oferecendo uma visão geral de como Paulo compreendia o trabalho missionário, o qual também se pretende ser um modelo para os líderes congregacionais locais. Então é aquele caso, está terminando, mas não está terminando. Ou seja, antes de Atos 15, olha, o trabalho está se estendendo aos gentios. A partir de Atos 15, a gente verifica, né, uma consolidação desse trabalho apostólico aos gentios e a proeminência do apóstolo Paulo nessa parte do livro. Quando chega em Atos 20, Paulo está dizendo: olha, o que eu tinha para fazer, eu fiz e mostrei a vocês como se faz. Agora estou indo embora. E aí nisso, o que acontece? A respeito disso daí, está aí o manual. É só fazer. E aí, seguindo, ele resume a sua mensagem dirigida aos judeus e gregos como sendo o evangelho da graça de Deus, culminando em um apelo de arrependimento, ao arrependimento e à fé no Senhor Jesus. Paulo repousa o fundamento desse apelo na compra da igreja por Deus com o seu próprio sangue, como a gente vai ver em Atos 20, 28. E é interessante, né? Quando fala de Deus comprar com o próprio sangue, já dá até para a gente fazer uma, como é que eu posso dizer? Para a gente, se você puder botar no silencioso, para a gente observar que Deus comprou com sangue. Quem derramou sangue pela igreja, gente? Jesus. Então, o sangue é de Jesus, mas percebe? Deus comprou com o próprio sangue. Então, a gente vê aquela questão que lá na frente os cristãos vão ter que, né, debater essa questão, né, de assim, peraí, Deus é Salvador, Jesus é Salvador, o Senhor é o Espírito, o Senhor é Deus, né, Jesus é o Senhor, Jesus é Deus, Deus é, né? Então, pelo menos a gente percebe o negócio aqui. E aí ele deixa claro que assim, olha, esse é o evangelho, esse é o trabalho, essa é a missão. E eu mostrei para vocês como se faz. Eu não apenas discursei, eu exemplifiquei, certo? E aí, aqui vai dizendo, né, que Paulo, deixa eu ver, isso sugere fortemente que a igreja era algo novo, sendo as ideias de que Lucas simplesmente imaginou um povo de Deus permanente, ampliado pela inclusão dos crentes gentios, não são totalmente precisas, né? Então, mais uma vez, isso que Paulo fez sugere fortemente que a igreja era algo novo, sendo as ideias de que Lucas simplesmente imaginou um povo de Deus permanente, ampliado pela inclusão dos crentes gentios, não são totalmente precisas. Há de fato um novo povo de Deus em continuidade com o antigo, mas agora composto de crentes no Messias. Então, Israel é povo de Deus? Os judeus eram povo de Deus? Eram. Só que aqui a gente está falando da igreja do Messias, da comunidade do reino de Deus, do corpo de Cristo. Esse povo é recente, tanto que é recente que Paulo precisa dar algumas orientações para eles, certo? É que nessa época havia uma certa mistura. Como os primeiros cristãos são judeus,
a possibilidade deles irem para a sinagoga, lerem o Antigo Testamento e fazerem uma releitura era muito grande. Então misturavam um pouco as coisas, né? E aqui a gente percebe que a coisa está começando a se distanciar. Cristianismo é cristianismo, judaísmo é judaísmo. O cristão pode ser judeu, mas agora o cristão não é obrigado a ser judeu para ser salvo. E aí a gente, por exemplo, vai perceber aqui que a vinda de Cristo marca um novo começo. A adequada denominação dada ao povo de Deus na era anterior pode ser aplicada a ele, como por exemplo, rebanho de Deus, Atos 20, 28, ou os santos, os santificados, Atos 20, 32. Então a gente percebe essa expansão. Começa lá atrás, Jesus, os 12, os discípulos, e aí depois vem os judeus helênicos, os prosélitos judeus, os prosélitos que aderem ao judaísmo, depois os cristãos gentios, depois o mundo, até chegar aqui no Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, Vigário Geral, cheia de encantos mil, cidade maravilhosa, coração do meu Brasil. Ok? Então, vamos para o próximo vídeo, roda a vinheta.